Na virada do século XVIII para o XIX, alguns países começam a proibir o comércio de escravos. Portugal, França, Inglaterra e Holanda, que concorriam na África pelo tráfico, saem do mercado, com exceção de Portugal, que permanece sozinho. Esse período foi o apogeu do tráfico, com africanos vendidos a 100 mil réis. E o ponto principal desse apogeu, o Cais do Valongo. Esse cais foi construído em 1811, numa área conhecida como Valongo. Quando a corte de Dom João VI chega ao Rio, em 1808, uma série de mudanças é feita na cidade. Constroem muitas coisas, mas, obviamente, para a elite nacional. O Jardim Botânico, a fábrica de pólvora, tudo isso tem nos livrinhos da escola. Mas... Livrinho escolar só esqueceu de falar do Valongo. O Valongo era para a maioria da classe rural brasileira. Porque Dom João, quando veio para o Rio de Janeiro, sabia que tinha que fazer o quê? Obras para a elite carioca. Que ele cria o Museu Real, posteriormente o Museu Nacional. Ele cria a Casa da Pólvora, ele cria o Jardim Botânico, ele cria o Observatório Nacional. Nesse pacote civilizatório para o país, ele cria também o Cais do Valongo. O Valongo faz sentido se tiver alguém narrando aquilo ali para você. Aí você começa a pensar. Se você só olhar aquilo ali, é só uma construção, não tem nada ali. É um patrimônio afetivo porque ele exige que alguém chegue e conte, e expresse e fale, olha, pessoas que entraram aqui perderam esposas em navios, perderam maridos, filhos, foram arrastados para longe das suas convivências, sabe? A narrativa é importante para a gente construir uma memória. Chegaram 1 milhão de africanos no Brasil entre 1780 e 1830, durante 50 anos. Nenhum país da América recebeu 1 milhão de africanos em 50 anos. Só o Brasil. E esses africanos entraram exatamente pela região do Valongo. Esse cais de pedra foi descoberto durante obras de revitalização do Porto do Rio em 2011. Daí, 6 anos depois, ele recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, por ser o único vestígio material da chegada de africanos escravizados nas Américas. Era imprescindível para o desenvolvimento agrícola brasileiro que chegasse mais africanos. Então, a bancada ruralista na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, adorou o Valongo. O Valongo era tudo que eles queriam do rei, Dom João VI. Então, o Valongo foi a grande obra de Dom João VI. A que deu maior ibope, a que deu maior visibilidade, porque é uma obra que fez o Rio de Janeiro dobrar praticamente o seu rendimento. Embora ele pudesse receber qualquer tipo de carga, esse cais foi construído com o objetivo de receber escravos. Eles eram trazidos em barcos pequenos lá da alfândega. Existe uma grande discussão em relação ao número exato de escravos que entraram por aqui. Alguns estimam 1 milhão, outros 2 milhões, mas isso não importa tanto. O que importa é que a cidade do Rio de Janeiro foi o maior porto escravagista da história. E, obviamente, essa daqui não era a única porta de entrada de escravos da época. Aquele cais de pedra especificamente, ele realmente serviu para passar uma certa quantidade de escravos. Foi feito, inclusive, com um investimento público, com impostos pagos especificamente com esse objetivo. Aquilo ali era um cais estatal e ele foi construído com dinheiro advindo de um imposto cobrado exclusivamente aos traficantes de todo o Brasil. Mas antes daquele cais de pedra estar ali, havia outros cais de madeira, em outros lugares, que também foram usados naquela região. Aí a questão que a gente se coloca é, por que razão os traficantes do país têm que pagar um imposto e esse imposto vai ser usado para construir aquele cais? Porque ele queria dar uma infraestrutura para o sistema. Então, embora possam existir outros cais, outros trapiches, aquele é um cais diferente, porque é um cais estatal, uma iniciativa do Estado brasileiro. É como que a mentalidade escravagista fazia parte da política. É isso que está se apontando ali. Agora nós estamos na Rua Camerino, antiga Rua do Valongo. E você pode ver que tem várias casinhas de arquitetura bem antiga. Mas quem passa por aqui não faz ideia de que nessas mesmas casinhas acontecia o comércio mais trágico da história. O Lavradio instituiu uma região do comércio de escravos, que é a grande rua do mercado, era a Rua do Valongo, a Rua Camerino. Aquele é o mercado do Valongo. Então só pode traficar africano ali. Se você vender africano em outro local, vai ser multado. Aquelas casas sobreviveram até 1907. Eram grandes armazéns que embaixo é aberto, um grande pátio aberto, e no segundo andar mora o proprietário, que em geral é cigano, porque os ciganos tinham um traquejo para tratar com escravos. Então os ciganos eles tinham, digamos assim, uma espécie de monopólio informal do comércio escravos. Quanto mais o tráfico era reprimido, mais caro ficava um escravo. E o preço dele interferia em vários fatores,
até no tratamento de seu proprietário. Em 1831, com a Lei Feijó, ou Lei 7 de Novembro, a importação de escravos foi proibida. Só que o sistema escravagista era tão forte que pouquíssima gente obedeceu. Foi a chamada Lei para Inglês Ver. O cais do Valongo foi desativado, mas o tráfico de escravos não. Ele continuou em vários portos clandestinos. Depois de desativado, o velho cais foi aterrado e essa região ganhou reformas para receber a dona Teresa Cristina, que chegou aqui em 1842 para se casar com o Dom Pedro II. Daí surgiu, então, o Cais da Imperatriz. Aí, muito tempo depois, aterraram de novo com as reformas de Pereira Passos. Então, houve uma sobreposição de um cais sobre o outro. Claro, hoje a gente fala do Cais do Valongo como um testemunho da escravidão, mas a gente pode falar que o Cais do Valongo também testemunha outras realidades, a realidade da migração. Tanto que essa época, 1850, década de 1850, coincide com a grande imigração portuguesa. Os portugueses chegam nessa época, não chegam antes. E eles chegam para ocupar o espaço dos escravos, fazer as funções que faziam os escravos. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibia definitivamente a entrada de escravos africanos no Brasil. A pressão britânica era tão grande que a costa do Brasil foi atacada por navios ingleses. Inclusive, os caras tinham autorização para prender qualquer navio suspeito de transportar escravos africanos no Oceano Atlântico. E com isso, a escravidão urbana entrava em declínio. Quando a elite agrária, a bancada ruralista, na Câmara, a bancada do boi, se reúne e decide: vamos acabar com o mercado negreiro, porque não foi uma coisa do governo. Tem essa imagem errada. O imperador decidiu, o imperador não decide nada. Quem decide é a bancada ruralista. Quando a bancada ruralista decidiu que não vai mais comprar africanos, os proprietários rurais começam a comprar africanos da cidade para o interior. Somente depois de 33 anos, sob forte discussão entre a monarquia e a bancada ruralista, foi criada a Lei Áurea, que abolia a escravidão. Até porque a classe média urbana, nessa época, já tinha há muito tempo aberto mão da escravidão. Então você tem uma mudança de valores. A população preta era muito grande, mas não era escrava. A população do Rio, em grande maioria, era formada por homens livres. Entendeu? Então, de cada 100 homens pretos do Rio, um era escravo. No Congresso, já tinha fechado. Estava praticamente acabada a escravidão. A bancada já tinha acertado que ela ia acabar. Só estava em discussão a questão da indenização. Se o Estado ia pagar ou não as indenizações aos ex-proprietários. Só isso. Mesmo com a abolição, a escravidão no Brasil deixou fortes sequelas. Uma delas ainda ecoa pela história: o racismo. Essa lei, na verdade, ela não era uma coisa só para o escravo. Foi uma vitória de todos os homens de cor. Porque dentro da escravidão está embutido o racismo e o preconceito. Entendeu? A escravidão é como se fosse uma bandeira branca para o preconceito racial, né? O homem branco sempre pode castigar, fazer o que quiser com o homem preto. A escravidão, ela abria caminho para a violência contra o homem de cor. Qualquer um podia ser visto como um escravo fugido. Pesa da mesma forma outras histórias que são próximas da gente. A gente olha para o Holocausto com muito pesar e olha para a escravidão como se fosse uma coisa qualquer, corriqueira. A gente olha para o Congo belga e o que o Leopoldo II fez no Congo belga, arrancando mão de um monte de gente, porque não conseguia colher o suficiente da sua meta diária, e não fala sobre isso. O próprio evento recente aí, pensando na África, Moçambique, Malawi, isso passa longe dos nossos interesses. Então parece que a dor preta dói menos. A impressão que dá é um pouco isso, entendeu? E não é um papo de vitimização, não, é pra gente poder refletir. É só uma provocação, pra gente refletir. História é provocativa demais. Se a gente pudesse provocar com ela, eu acho que a gente ganha.